Inspirada no Dia dos Professores, nesse vídeo eu quis trazer para vocês uma bolsa super levinha, bem espaçosa, com alça de ombro, alça transversal, fechamento em zíper, bolso frontal, bolso interno, vou mostrar tudo para vocês. Bora lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Uma Boa Criativa. Pro Dia dos Professores eu fiz questão de trazer uma peça muito especial em homenagem à minha mãe, que é professora. Então ela que escolheu esse modelo de bolsa, ela me disse que as professoras iriam adorar, então eu fiz pensando nelas. Uma bolsa bem levinha, fácil de carregar, com fechamento em zíper, tem o bolso aqui na frente, aqui dentro eu coloquei mais um bolsinho embutido em zíper e na parte da frente também tem um bolso que fica escondidinho aqui dentro, um bolso bem grandão para caber bastante coisa. Ela tem essa alça de ombro e ainda tem uma alça transversal. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Como vocês podem ver, para fazer essa bolsa a gente vai precisar de várias partezinhas. Então para o vídeo não ficar muito longo nem confuso, eu vou deixar aqui na descrição todas as medidas detalhadas. Agora eu só vou falar para vocês sobre a escolha dos materiais. Então para fazer essa bolsa eu escolhi trabalhar com a sarja impermeável, que é esse material aqui. Ela é uma sarja, né, que é feita de algodão, mas tem um tratamento de impermeabilização. Eu gosto bastante de usar esse material para bolsas, vocês já devem ter visto outras que eu fiz aqui no canal. Escolhi trabalhar com duas sarjas que combinam. Numa delas eu vou usar para fazer o bolso e alguns detalhezinhos, como os tirantes e o terminal do zíper. E a outra parte eu vou usar na base da bolsa. E para o forro eu escolhi trabalhar com o tricoline 100% algodão. Eu só vou explicar melhor essa parte aqui que a gente usa para frente e trás da bolsa, porque talvez dê alguma confusão, né, por ser um trapézio. Então como que eu fiz isso? Aqui na parte de baixo ela tem 33 centímetros e na parte de cima 23 centímetros. Então o que eu fiz foi cortar um quadrado aqui de 33 centímetros por 36, que é a altura. E aí para descontar aqui, como eu queria 23, eu descontei 5 centímetros de cada lado. Então eu tinha o quadrado assim, tá? Esse lado eu já acabei cortando a pontinha, mas era um quadradinho perfeito. E aí eu risquei um traço então da parte de baixo com 5 centímetros, para que eu descontasse 5 de cada lado e ficasse com essa medida de 23, que é 10 centímetros menor do que a parte de baixo, tá? Então é assim que você vai cortar. Quanto à estruturação, eu optei por não estruturar essa peça com nada, ela tá só na sarja, porque eu queria esse aspecto aqui. Tá vendo? Ela é como se fosse uma eco bag. A sarja, ela tem essa facilidade, né? Ela é um tecido que já tem uma certa estrutura, ele é um tecido firme, que a gente consegue fazer eco bags, a gente consegue fazer esse tipo de bolsa. E eu queria que ela tivesse essa carinha mesmo, mais despojada, mais fácil, daquelas que você pode até carregar numa mala para levar numa viagem. Então ela é como se fosse uma eco bag, mas com muito mais bolsos e super linda, né? Mas se você preferir, você pode sim estruturar. Se você quiser que ela só tenha um pouquinho mais de firmeza, que ela não fique tão molinha, você pode estruturar com um TNT de 120 ou 150. Agora, se você quiser que ela fique com um aspecto acolchoado, aí você usa a manta R2 ou um nylon dublado com espuma, tá? Qualquer uma dessas opções vai servir, vai ficar muito boa também, então vai do gosto aí de cada um. Se você optar por fazer a estruturação, você vai fazer em toda essa parte preta ou a rosa, né? Na outra peça que eu tô fazendo. Você vai colocar então a estrutura tanto nos espelhos frente e trás, quanto no fole para fazer esse entorno aqui da peça, tá? Além dos tecidos, a gente vai precisar de zíper. Eu separei aqui um pedaço de 33 centímetros e um pedaço de 35 centímetros, que vão nas partes principais da bolsa. Um vai fechando a bolsa e o outro vai ficar naquele zíper frontal, naquele bolso de zíper frontal. Então eu escolhi aqui uma cor um pouquinho mais neutra. Para a parte interna, que é aquele bolso que a gente vai colocar no forro, eu escolhi uma cor bem parecida com a do forro que eu estou usando. E esse aqui com 23 centímetros. Cursores, eu vou usar tanto no bolso interno quanto no bolso frontal, um cursor mais simples, menorzinho, para não ficar muito bruto ali na peça. E na parte principal, o fechamento da peça, eu escolhi um zíper um pouquinho maior. Para as alças, a gente vai precisar de duas partes de 56 centímetros para fazer a alça de ombro e para fazer a alça transversal, 1,40 m. Essa alça é a alça de poliéster de 3 centímetros de largura. Pode ser maior ou menor, né? Se você preferir, uma alça de 2,5 até 4 vai ficar boa para essa peça. E aí você vai precisar de 2 mosquetões na mesma largura da alça, então no caso esse aqui meu tem 3 centímetros. E também um regulador na mesma largura da alça.
E para prender a alça na peça, a gente vai precisar de 2 meia argolas. Aqui eu escolhi trabalhar com uma de 2 centímetros. Pronto, todos os materiais separados, bora costurar. Então vamos começar pela alça. Primeira coisa que a gente vai fazer, essa daqui então é a alça transversal, aquela de 1,40 m. Eu vou queimar as pontinhas, eu sempre falo isso pra vocês, como ela é de poliéster, ela desfia aqui na ponta. Então é importante passar um isqueiro pra fazer uma casquinha e garantir que não vai desfiar essa alça. Pronto, pontinhas seladas. Agora eu vou começar colocando o regulador de alça. Então eu vou posicionar aqui. Caso o seu regulador tenha lado direito e avesso, ó, no caso do meu, as emendas dele estão aqui pelo lado de trás. Tá vendo essas emendazinhas? Então a posição dele, o direito dele é assim. Então segurando com o direito aqui pra cima, eu vou passar minha alça de baixo pra cima, por um lado, e voltar pelo outro lado. Passado, eu vou dobrar aqui a pontinha e vou costurar nela mesmo, assim. Se você estiver usando máquina doméstica, passa uma costura zigue-zague para segurar. Como eu estou usando a industrial, eu vou passar 2 costuras. Vou passar uma mais na borda e uma um pouquinho mais para dentro. Só para garantir que vai ficar bem presa essa alça. Feita essa costura, o ideal é você também passar um isqueiro para selar as pontinhas do fio. Principalmente se você estiver costurando com linha de poliamida, aqui como eu estou fazendo, para poder garantir que ela não vai soltar essa costura. Tá? O ideal, é claro, é você usar uma linha da mesma cor da alça, né? Aqui eu tô fazendo com uma para destacar, para vocês conseguirem ver bem, mas o ideal é você usar uma costura aí que seja exatamente da cor da sua alça. Então, colocado. Agora o que a gente vai fazer é passar do outro lado um dos nossos mosquetões. Então, eu vou passar ele aqui. Repare só na posição para sua alça não ficar torcida. Então a gente precisa que fique assim, ó, com ele colocado aqui do lado direito, eu preciso que o mosquetão esteja para cima. Essa é a posição que a gente precisa ter. Agora eu vou vir aqui com a outra ponta da alça e vou passar por um dos lados e voltar pelo outro lado. Veja que a gente vai ficar com esse resultado aqui. Com o mosquetinho aqui e com o regulador. E aí, nessa parte que sobrou, nessa outra ponta, eu vou passar o outro mosquetinho. Também, ó, na mesma posição. E aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz para prender. Vou dobrar uma pontinha e vou dobrar na própria alça. E aí, passar uma costura novamente aqui para poder prender. Então, pronto. Ficou assim a nossa alça. Vou reservar pra gente colocar quando a bolsa estiver pronta. Já vamos também deixar nossos tirantes prontos. Então eu vou pegar o pedacinho aqui, eu escolhi fazer com a mesma estampa do bolso para dar uma destacada, mas você pode fazer com a mesma estampa da parte principal também, se você preferir. E aqui então eu cortei um pedacinho de 8 centímetros de largura por 10 de altura. Eu vou dobrar ao meio, você pode fazer isso no ferro, se você preferir. Então, ó, eu vou vincar aqui no meio. Agora eu vou chegar a cada uma das pontas até o meio, como se a gente estivesse fazendo um viés. Então, vou dobrar os dois lados, encontrando aqui no meio, e agora eu vou dobrar novamente ao meio. Então, aquele pedacinho de 8 vai resultar em tirante de 2 centímetros. E agora eu vou passar uma costura aqui para poder prender, né, para poder fechar essa abertura, e outra do outro lado, pra gente ficar com uma costurinha dupla, né, com um pesponto duplo. Então, ficou assim. Aí agora eu divido ao meio pra gente ter 2 tirantes de 5 centímetros. E vou passar aqui na minha meia argola. Então fica assim. Coloca aí dos dois lados e separa. Então agora a gente vai fazer o bolso frontal. Peguei aqui o meu pedaço de sarja, que tem 33 centímetros, deixa eu deixar na posição certa, 33 centímetros de largura por 28 centímetros de altura. E o forro, que também tem 33 centímetros de largura, ó, a mesma largura, mas ele tem 2 centímetros a menos, então ele tem 26 centímetros de altura. Como que a gente vai fazer? Observa aí se tem direção a sua estampa, né? Então a minha direção, no caso, é essa parte de baixo, a parte de cima. Eu vou aplicar aqui o zíper na parte de cima. Então eu vou pegar o pedaço de zíper, que também tem 33. Normalmente a gente deixa o zíper sobrar de cada um dos lados, né? Mas vocês vão ver que depois a gente vai refilar, então por isso que eu cortei exatamente da medida.
Vou colocar o direito do zíper com o direito da sarja nessa posição. E vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, dando uma leve esticada para esse zíper não ficar enrugado, tá? Então, vou dar uma leve esticadinha e vou passar uma costura de segurança aqui na bordinha. Feita essa primeira costura, agora eu vou vir com o forro e vou colocar o direito do forro com o direito da sarja. Então, vou colocar assim, ó, com o avesso pra cima. A linha aqui pela borda de cima e pelas laterais. E aí a gente vai passar uma costura agora encostando o calcador na cremaleira do zíper, tá? Pra costura ficar um pouco mais interna. Então, feita essa costura, agora, em vez da gente rebater, né? Normalmente eu passo pra cá e já rebato. Mas antes disso, a gente vai costurar aqui o outro lado. Então, eu vou chegar a minha parte principal aqui, ó, com o forro, desse jeito. E vou passar uma costura. Vai ficar assim mesmo, tá? Vocês já vão entender por quê. Vou chegar aqui e vou passar uma costura bem na beiradinha. Pronto, agora que a gente fez essa costura, a gente vai vir por esse lado, ó, e vai deitar por cima. Porque eu quero que esse zíper fique escondidinho aqui dentro. Então, por isso que a gente faz esse alinhamento, ó. Vem esticando pra forçar a dobra aqui em cima. Essa é a dobra que a gente quer. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha do forro, pelo lado do forro. Só se certifica de que ficou bem marcada a sua dobra, de que ficou bem retinho o zíper. Puxa aí o zíper pra fora e passa a costura aqui. Então, ó, desse lado ele vai ficar assim e do outro lado vai ficar assim. Agora, para prender esse bolso, eu peguei aqui uma das partes principais e eu vou fazer uma medida a contar aqui, ó, da base de 33 centímetros com 24 centímetros para cima. Então, eu vou alinhar aqui pela parte de baixo, 24 centímetros. Peguei uma canetinha fantasma, essas que apagam com o ferro, e vou fazer uma linha reta. Pronto, feita essa linha, eu só preciso achar o meio agora. Então, eu vou dobrar aqui no meio. E vou fazer uma marquinha aqui, onde vai ser o meio. Vou pegar o bolso, é a mesma coisa, ó. Vou marcar o meio. Vou dobrar aqui na metade. E vou marcar o meio do zíper. Vou marcar com o giz panda, porque é tecido escuro, pra eu conseguir enxergar. Então, ó, marquei o meio. Agora, como que eu vou posicionar esse bolso? O bolso, ele vai ficar nessa posição, mas a gente vai prender o zíper pelo outro lado. Então, eu virei aqui ao contrário. E eu vou alinhar o meu zíper por esse ponto central que a gente marcou, ó, vou alinhar aqui pelo meio, e eu vou passar uma costura, deixando ele bem certinho com aquela linha de 24 centímetros. Então, a parte de cima do zíper vai ficar bem em cima dessa linha. Eu vou dar uma leve esticadinha nele aqui, e vou passar uma costura bem na beiradinha, só para prender esse zíper na linha. Então, ó, feita essa primeira costura de segurança, agora eu vou pegar um pedacinho de 33 centímetros de largura por 4 de altura e vou colocar ele nessa posição. Se tiver direção, avesso e direito, você vai colocar o direito para baixo, o avesso para cima, tá? O direito com o direito aqui. Vou posicionar bem alinhado no meu zíper. E eu vou passar uma costura agora encostando o calcador na cremaleira do zíper, pra gente fazer uma costura um pouquinho mais pra dentro. Então, ó, passei a costura aqui. Tá, isso aqui é pra gente fazer um acabamento na parte interna, pro zíper não ficar visível. Agora eu vou dobrar pra dentro, desse jeito. E aqui eu vou fazer mais uma dobrinha, é como se a gente estivesse fazendo um debrum. Tá? A gente vai fazer uma dobrinha aqui de mais ou menos 1 centímetro. E vai jogar pra baixo. Depois que a gente dobrou pra baixo, eu vou passar mais uma costura aqui, ó, na beiradinha dessa dobra que eu fiz, pra poder prender e ficar com esse acabamentozinho aqui na parte interna do bolso. Pronto, então fica assim, ó, na parte interna. E aí, quando a gente descer o bolso, ele vai ficar assim, tá? Com esse acabamento aqui. Tá? É realmente só pra gente não ficar com o zíper aparecendo, né? Pra dar um detalhe
mais arrumadinho aqui na parte interna. Bom, feito isso, agora do mesmo jeito como a gente fez aqui quando a gente prendeu o forro no bolso, a gente vai chegar um pouquinho pra cima aqui o bolso e vai prender na parte de baixo ali da bolsa. Ó, então eu alinho tudo e agora eu vou passar uma costura aqui na beiradinha também. Pronto. Agora ele fica assim, ó, quando a gente dobrar aqui, vocês vão ver que vai ficar um bolso que quando olhar desse jeito ele não vai aparecer o zíper, mas quando a gente fizer assim a gente consegue ver. Bom, agora vamos passar o cursor. Então, olhando para a peça aqui pelo lado da frente, eu sempre gosto que ela feche pro lado esquerdo. Então eu vou colocar por aqui para poder fechar para cá. Aqui eu vou usar aquele cursor menorzinho, como eu falei para vocês. Como ele é um bolso embutido, ele vai ficar um pouquinho mais discreto. Eu gosto mais desse resultado. Então pronto, passei o meu cursor e deixei ele aqui no meio. Agora o que a gente vai fazer é fechar as laterais, observando para deixar aqui, ó, bem certinho pra cima, tá? De repente a gente não olha e acaba costurando essa parte aqui errado. Então ela tem que ficar assim pra gente manter esse zíper com esse aspecto oculto aqui, escondidinho. Eu aconselho que você faça isso pelo lado de dentro, porque aqui a gente tem, né, essa inclinação que a gente não fez no bolso, e de baixo pra cima. Então vai alinhando tudo direitinho, segura, olha como ele vai ficar aqui desse lado, tá? Então a gente tem que passar a costura aqui por cima. Então ficou assim, ó, as duas costurinhas, eu costurei por esse lado. Agora a gente pode refilar o excesso que ficou aqui dos dois lados. Eu vou deixar um pouquinho de zíper sobrando, porque como o zíper desfia, eu sempre gosto de deixar um pouquinho. Então eu vou cortar os excessos, mas eu vou deixar um pouquinho de zíper e vou queimar as duas laterais aqui para esse zíper não desfiar. Então ficou assim, ó, com um pouquinho de zíper que eu deixei de cada lado, a parte de trás e a parte da frente. Agora eu vou colocar a etiqueta aqui da minha marca nesse momento, opcional. Se você quiser colocar, eu aconselho você fazer com 4 centímetros aqui da parte superior, que ela vai ficar super bonita aqui, com uma distância boa para você conseguir acessar o bolso e bem destacada na peça. Agora a gente vai posicionar as alças de ombro nos espelhos da peça. Então aqui eu já coloquei a minha etiquetinha e essa daqui eu já marquei o meio, né, porque eu precisava para centralizar a etiqueta. Vou fazer a mesma coisa desse lado, então vou dobrar aqui e vou fazer um pique na parte de cima para eu achar o meio do espelho principal. Então aqui eu quero que tenha 12 centímetros o espaço que a gente vai ter na alça. Então ela vai ficar posicionada assim, ó, com 12 centímetros aqui. Então eu vou, a partir desse pique, fazer uma marcação de 6 centímetros para cada um dos lados. Pronto, então fiz a minha marquinha aqui com 6 centímetros a partir do meio de cada um dos lados. E eu vou posicionar a minha alça desse jeito. Cuidado para ela não torcer, ó. Então eu tô deixando ela aqui alinhada, ela tem que ficar assim. E vou posicionar aqui dos dois lados. Vou deixar um pouquinho dessa alça para fora, por segurança. Mesmo a gente já tendo passado o isqueiro aqui nas bordas e selado as pontinhas, mesmo assim eu vou costurar com ela um pouquinho para fora, para caso desfiar a gente ainda tenha uma margenzinha de segurança. E aí eu vou passar uma costura aqui então na beiradinha, para poder prender essa alça no lugar. Pronto, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu tô aqui já com a alça colocada dos dois lados e agora a gente vai colocar o fole. Tá? Então eu vou pegar um dos lados aqui para começar e a gente vai posicionar esse fole aqui. Vai ficar em toda a volta da peça. Então você vai posicionar, vou começar aqui por esse lado. Eu vou posicionar, caso você tenha, né, direito e avesso, o direito com o direito. A linha aqui, ó, pela parte de cima e a gente vai costurar, então, em toda a volta. Essa costura pode fazer com o pé de máquina, tá? De meio centímetro ou pode ser de 0,75, se você estiver na máquina doméstica, não tem problema. Chegando aqui na borda de baixo, você vai costurar até, deixa eu levantar para vocês verem, até quase a beiradinha aqui. Quando chegar nessa bordinha, você vai virar a peça e vai continuar costurando seguindo essa outra lateral. Deixa eu levantar. Ela vai ficar com uma dobrinha ali, mas não tem problema. Ó, tem que ficar desse jeito, tá vendo? E continua costurando, seguindo a margem de costura aqui dessa lateral.
ela vai ficar com esse aspecto aqui. Então, ó, vai ficar assim, desse lado, a costura. Olha só, fica assim. Quando a gente vira pro outro lado, ele fica desse jeito. Pronto, agora antes da gente pregar o outro lado, eu vou colocar os tirantes aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meio, né? Vou medir o meio aqui. Dobra na metade, faz um pique. Veja que eu tô dobrando na metade sem considerar a costura, tá? Ó, tô dobrando realmente a pontinha com a pontinha. E achei o meio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que eu não preguei antes? Porque vai que a medida não bateu e a gente tivesse que refilar aqui. Mas deu bem certinho, ó. Então não precisou. Mas eu sempre faço nessa etapa. Agora sim, eu venho aqui pelo lado direito. Vou pegar os meus dois tirantes e vou posicionar. Então, com a abertura aqui para a parte de cima. Vou colocar bem no meio. Assim. E vou passar uma costura aqui. Vou passar ida e volta, tá? Pra ela ficar bem presa. Coloquei e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui o tirante do outro lado também. Então, pronto, meus dois tirantes colocados. Agora a gente vai vir com o outro lado da bolsa e vou colocar o direito com o direito, ó. Essa é a posição que ele tem que ficar. E aí a gente vai costurar, então, fazendo da mesma forma. Deixa a alça pra dentro, pra não te atrapalhar. E você vai unir aqui uma parte com a outra e vai passar a costura em toda a volta. Eu vou costurar pelo lado do fole, que eu acho mais fácil. Vou alinhar por aqui e vou fazer toda a volta. Eu aconselho, para não correr o risco de ficar com a medida errada, que você coloque alguns alfinetes ou clips para poder alinhar tudo certinho, porque a gente precisa que não fique torcido. Às vezes a gente vai passando a costura e pode ser que ela fique um pouquinho virada, que a gente esticar mais o fole de um lado do que do outro. Então vou pegar alguns clips aqui e vou começar clipando uma das laterais e a outra. E agora a gente vem unindo para o centro. Então vai ajeitando tudo. Não precisa colocar muitos não, mas é mais para ter uma orientação. Então pronto, ó, clipei. E agora sim eu vou passar em toda a volta, também com uma margem de um pé de máquina, de meio na industrial ou 75 na doméstica. Então pronto, costurei aqui o outro lado. Agora eu já vou desvirar. Se você não passou isqueiro ainda no seu zíper, faça isso agora. E agora eu vou desvirar. Já confere aí se ficou bem bonitinha as suas laterais. Tem que ficar assim. Olha lá. Pronto. E a parte principal da bolsa tá pronta. Agora vamos fazer o forro. A gente vai começar fazendo o bolso embutido aqui no nosso forro. Então esse forro, ele também tem 33 na parte de baixo e 23 na parte de cima, só que ele tem menos altura. Ele tem 32 centímetros de altura. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar pelo lado avesso e eu vou fazer a marcação da onde vai ficar esse bolso aqui, ó, na parte de cima. Vou começar fazendo um risco com 3 centímetros a partir da borda, porque eu quero que ele fique com essa distância aqui, ó, de 3 centímetros. Então, vou fazer um risco aqui, ó, com 3 centímetros. Feito esse risco, eu já vou fazer mais um com 1 centímetro. Então, ó, fiquei com 2 tracinhos, um com 3 a partir da borda e outro com 4, tá? Aqui tem uma distância de 1 centímetro. Agora, eu vou dar uma distância de 3 centímetros da borda de cima, ó. Com 3 centímetros aqui. E a mesma coisa aqui do outro lado, ó, 3 centímetros a contar dessa parte de cima. Eu vou fazer aqui. Então, a gente ficou com um quadradinho que tem 17 centímetros por 1 de altura. Feito isso, agora eu vou pegar aquele forro interno do bolso, que é o que tem 50 centímetros de altura por 23 de largura. E aí a gente vai posicionar direito com direito.
e vou alinhar aqui, ó, pela parte de cima. Então, eles têm a mesma largura, 23 centímetros. Eu vou alinhar aqui, ó, bem certinho com a parte de cima. Vou colocar uns clipezinhos, pode ser alfinete também. E agora eu vou fazer uma costura nesse quadradinho que a gente marcou. Aqui é bem importante que o ponto seja pequeno. Coloca aí na sua máquina um ponto 2, 2,5. Eu vou colocar 2 aqui na minha. E vou fazer então esse quadradinho. Pronto, feita essa costura aqui, o quadradinho. Agora a gente vai cortar. Esse corte, ele precisa ser um corte assim, ó. A gente vai cortar aqui no meio. E nas bordas a gente precisa fazer um Vzinho. Tá? Esse aqui que tem que ser o jeito que você vai cortar. E esse Vzinho, onde chega essa costura, tem que ser o mais perto possível da costura que você fez aqui na borda, tá? Quanto mais pertinho você chegar, melhor vai ficar o acabamento. Só cuidado para não desfazer essa costura. Então, para isso eu dobro aqui no meio, para eu conseguir fazer o primeiro corte. Eu faço um piquezinho aqui no meio. E agora sim eu consigo entrar com a tesoura e fazer esse V aqui bem certinho até o máximo que eu conseguir. Vou fazer isso dos dois lados, assim. E aí eu ainda venho aqui e corto esse biquinho para ele não atrapalhar e não ficar dando volume na parte interna. Isso aqui que a gente precisa fazer. Fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, do lado da minha peça principal, e eu vou colocar tudo isso aqui pra dentro. Todo esse forro vai entrar no buraquinho que a gente acabou de fazer. Vou passar ele pro outro lado. Aqui o ideal é que a gente vá até o ferro pra gente conseguir deixar essa costura assim, ó, bem no meio. Abrir bem essa costura que a gente acabou de fazer, pra que a gente consiga dobrar assim. Pra essa janelinha ficar bem perfeitinha. Ó, a gente quer esse resultado, ó, da janelinha. Então eu vou ali no ferro pra poder marcar bem, pra fazer esse espaço aqui, ó, bem definidinho. E já volto. Então passei ali, ficou assim, já ficou mais assentadinho. Agora eu peguei aquele pedacinho que eu cortei de 23 centímetros de zíper, já passei o cursor e já queimei as pontinhas para ele não desfiar. E aí pra gente posicionar esse zíper do jeito certo, a gente precisa analisar como ele vai ficar aqui na peça. Então, ó, tô com a parte principal e aqui o zíper tá fechando para o lado esquerdo. Lembra que eu defini que eu queria que ele fechasse aqui, ó, pro lado esquerdo. Eu olhando de frente para a peça, ela fechando pro lado esquerdo. Então a parte afinada do zíper tá virada para cá. Como eu quero que essa parte aqui do forro fique aqui na peça, eu quero que ela fique na parte de trás da peça, para quando eu abrir a bolsa eu acessar por aqui. Então eu preciso que ele fique no mesmo sentido do meu bolso, tá? Então como ela vai ficar aqui, o carrinho do zíper vai ficar também virado para a esquerda. Vou colocar ele nessa posição, ó, a parte afinada do zíper fechando para cá. Então vou posicionar aqui bem certinho, centralizado, e vou colocar uns clips aqui na lateral para ajudar a segurar esse bolso no lugar, esse zíper, né, no lugar. Ó, precisa ficar assim. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui pelo lado avesso, eu vou jogar todo esse forro para a parte de cima e vou vincar ele aqui bem alinhado com o zíper. Quero que ele fique bem certinho com o nosso zíper. Vou forçar toda essa costura aqui desse jeito. Colocar até meus clips aqui, já com ele dobrado. Então, ó, dobrei bem na linha aqui, da onde eu tinha o zíper. Desse jeito. E aí eu venho pelo lado direito de novo. E agora, ó, nessa posição, então eu tô com o forro aqui pra parte de cima. Eu vou passar uma costura. Essa minha costura, ela vai começar aqui, com meio centímetro mais ou menos, aqui da parte que termina, né, a minha janelinha. Começo aqui um pouquinho além, faço a costura toda na bordinha e termino aqui também ultrapassando um pouquinho desse lado. Já vou aproveitar, ó, para quando eu estiver costurando eu alinhando bem tudo direitinho. Se você quiser colocar uns clips aqui, uns alfinetes, para deixar tudo no lugar, pode colocar. Eu vou fazendo assim com a mão mesmo, que eu já consigo posicionar bem certinho. Ó, passo essa costura então aqui só na parte de baixo, com o forro assim, ó, pra cima.
Coloquei o calcador de zíper, porque eu quero que a minha costura fique mais rente e para ele não atrapalhar aqui na cremaleira, com esse calcador ela vai ficar mais pertinho. Nessa costura eu vou usar o ponto 3. Então, ó, essa primeira costura ficou assim. Então, feita essa costura aqui na parte de baixo, eu vou voltar aqui do outro lado. Então, vai ficar assim. Vou descer com esse forro. Ó, tem que ficar desse jeito. E agora eu vou trazer o forro na parte de cima do zíper. Ó, eu vou alinhar agora com essa parte aqui do zíper. Alinha pelas laterais. Vou colocar aqui uns clipezinhos também. Então, ó, coloquei uns clipes aqui pra segurar. Vou dobrar pra forçar tudo no lugar certo. E aí, pelo lado direito, eu vou finalizar essa costura. Então, eu vou, da onde eu parei aqui, fazer um retrocesso aqui na lateral e vou costurar o outro lado, voltando e fazendo um retrocesso na outra lateral. Observa que vai ficar assim mesmo, ó, dobrado aqui, porque foi aquela dobrinha que a gente fez pra poder fazer o acabamento nessa parte do zíper. Então, ela vai ficar assim mesmo. Deixa aqui e vou fazer essa costura então. Então ficou assim, feito o nosso quadradinho. E quando a gente abre esse zíper, ele tá com o acabamento dos dois lados, ó, o forro bem acabadinho dos dois lados, né, assim. Agora só falta a gente fechar as laterais. Então, para fechar as laterais é só levantar essa parte aqui e a gente vai passar uma costura, então, fechando a lateral. Pode ser com um pezinho de máquina. Então, aqui de novo, né, fica essa dobrinha, é assim mesmo, que é o que a gente precisou fazer para ficar com o acabamento perfeito na parte interna. Vou voltar com o meu pé calcador normal, pra gente deixar com uma margem de costura ali de um pé de máquina industrial de meio centímetro, pode ser o 0,75 da doméstica também, sem problemas. Mesma coisa do outro lado. Prontinho, então estamos com o nosso bolso colocado, todo fechado. Abre, veja se ficou bem certinho dentro, se seu acabamento ficou perfeitinho assim também. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é colocar o fole de um dos lados aqui. Eu vou pegar esse mesmo que já tá com o zíper. E vou colocar o direito com o direito. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá na parte principal. Vou fazer toda a volta aqui, dando aquele mesmo acabamento que eu fiz aqui na lateral, fazendo toda a volta e terminando do outro lado, tá? Cuidado só quando você for costurar para não costurar o bolso junto. Principalmente aqui em cima, que a gente ficou com o bolso mais pertinho da parte principal. Então, joga esse bolso para trás para você costurar só a parte principal no fole, tá? Não costurar o bolso junto. Feito, ó, coloquei o fole em toda a volta, deixei o meu bolso livre aqui, não costurei junto. E agora, antes da gente prender o outro lado, a gente vai fazer a parte do zíper de fechamento da bolsa. Então, para isso, eu vou pegar aqui aquelas partezinhas que são pra gente fazer o acabamento aqui da parte superior. Todos eles têm 4 centímetros de altura, esses dois têm 23 e esses têm 12, que é justamente essa medida e essa medida. Então, pra gente ficar com a mesma estrutura que a gente tem aqui, eu vou costurar, então, o lado direito com direito e direito com direito. Vou passar uma costura aqui das duas laterais. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Então, agora a gente tem mais ou menos a mesma estrutura da parte principal e do forro, mesma medida. Essa daqui é a medida que vai encaixar com o outro lado, que é a parte que vai ficar aqui, ó, na parte de cima. Mas vamos por partes. Então, eu peguei aquele meu pedaço de zíper, que é de 35 centímetros, o maior pedacinho. E o que eu fiz, ó, eu abri aqui a parte de cima, um pedacinho, e a gente vai dobrar desse jeito. Eu quero que ele fique dessa forma, ó, abertinho. Quando eu abro, vocês vão ver que ele vai já subir uma barriguinha aqui, ó. E essa barriguinha que a gente vai fazer uma aba e fechar por cima. Ó, deixa eu virar de lado para vocês conseguirem ver. Então, conforme a gente levanta, ó, ela vai fazer uma dobrinha aqui. E essa dobrinha a gente dobra por cima, para ela ficar desse jeito. Tá vendo que ela faz como se fosse um triângulo? É isso aqui, tá? Eu vou colocar um pinguinho de cola bem aqui, ó, na frente dessa dobrinha. Eu gosto de usar essa cola aqui, é uma cola da Tecbond de adesivo instantâneo. Mas se você não tiver essa cola, você pode usar cola de tecido
ou então só prender com o alfinetinho, é só uma ajuda a mais. Então, ó, onde fez aqui a marquinha, eu vou colocar um pouquinho de cola, mas é um pinguinho só de cola. E agora eu vou dobrar novamente e vou fazer aquela dobrinha aqui segurando. Ela tem uma ação bem rápida, então você segurando ali uns 30 segundinhos, ela já vai prender. Então, ó, eu preciso que fique assim, tá vendo? Vou segurar aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ela já prendeu. Então, vou fazer mais ou menos, a gente quer que faça uma linha reta aqui, ó. Então, esse é meu objetivo. Vou colocar um pinguinho de cola do outro lado e vou deitar aqui essa dobrinha, do mesmo jeito como a gente fez ali. Mas funciona também com um alfinetinho sem problemas. Pronto, então ficou assim. Agora eu vou pegar aquele meu pedacinho menor. Eu vou começar a prender nesse aqui de 23 por 4, porque vocês vão ver que vai ficar com a direção certa do cursor, tá? Começando por esse. Então, eu vou colocar aqui o direito com o direito. A gente vai alinhar o zíper com uma das partes. Se você tiver com sentido aqui, você vai colocar, né? Se for um tecido seu que tem estampa e tenha sentido, parte de cima, parte de baixo. A gente vai aplicar na parte de baixo. Com o direito pra cima, você vai colocar o direito do zíper com o direito desse pedacinho. Eu vou colocar aqui bem na borda. A gente precisa deixar um meio centímetro, porque depois a gente vai ter que costurar aqui com um pedacinho do fole, tá? Então, começa a costurar um meio centímetro para baixo. E aqui é a mesma coisa, ó, dá uns meio centímetros e vai finalizar a costura aqui, tá? Então, vou passar uma costura bem na beiradinha, de novo dando aquela leve esticada no zíper. Então, ó, ficou assim. Veja que eu deixei um pedacinho aqui sem costurar e a mesma coisa do outro lado, ó. Deixei um pedacinho. Agora, o outro lado, a gente precisa costurar desse lado. Veja que a ideia é que a gente tenha essa estrutura aqui, ó. Então, eu preciso que o meu zíper esteja preso dos dois lados desse rosa. Se tiver sentido, então, também, ó, a sua estampa, essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo. É a parte de baixo que você vai prender no zíper. Então, a gente vai colocar desse lado, ó, o direito com o direito. Vou virar ao contrário para ficar mais fácil. A gente até pode destacar aqui para ficar mais fácil costurar, mas eu gosto de fazer junto só pra gente conseguir deixar bem certinho. Porque é muito importante que a gente deixe o mesmo tanto na parte que a gente começa aqui, quanto na parte que a gente finalizou. Então, alinha direitinho, lembra que tem a costura que você já fez. Então, mais ou menos aqui. Então, eu vou passar aqui uma costura. Vou tentar seguir mais ou menos a mesma linha, ó. Então, no começo aqui, eu preciso começar mais ou menos, ó, seguindo uma linha reta. Começar aqui e vou terminar no mesmo lugar onde eu terminei essa, pra deixar bem alinhado esse zíper. Bem na beiradinha. Então, pronto. Ó, a gente vai ficar com esse acabamento aqui por enquanto. Então, mais ou menos ultrapassei aqui, né, essa margem que a gente vai fazer a costura e aqui também, tá? Então, esse aqui foi o resultado. Agora sim eu vou dividir. Vou abrir esse zíper. Eu vou começar prendendo desse lado, que é o lado que a gente já tá com o fole colocado. A gente precisa colocar o direito com o direito, tá? Então, ele vai ser costurado nessa posição. Eu vou virar ao contrário, porque eu sempre gosto de deixar o forro pra cima. Aqui é importante a gente alinhar essas costuras. Então, ó, veja se a sua costura tá batendo costura com costura. Posiciona direitinho. Vou até colocar uns clipes aqui pra encaixar. Esse zíper eu vou deixar aqui pra dentro. E a mesma coisa do outro lado. Vou encaixar aqui, ó, a costura com a costura. Feito isso, agora eu vou passar uma costura de fora a fora. Essa costura ela vai ter que ser encostando na cremaleira do zíper, tá? Então eu vou encostar aqui o meu calcador. Eu vou começar aqui pelo meio para eu ver mais ou menos onde está passando a minha costura, para continuar em linha reta. E depois eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, pra gente tentar manter a mesma linha do começo ao fim. Então eu acho mais fácil fazer dessa forma. Vou começar aqui pelo meio. Ó, a mesma linha que eu vinha fazendo, eu segui em frente pra continuar aqui pela parte do fole, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui tem uma observação bem importante, que é observar se você não vai costurar o seu zíper. A gente precisa, deixa eu mostrar pelo outro lado, que ele fique com esse caimento aqui, né? Porque ele vai continuar reto pela peça, a gente não pode prender. Então deixa ele viradinho aqui pra você não costurar.
E agora sim a gente vai continuar aqui com a costura do outro lado. Então pronto. E ó como que ficou aqui, essa costura do zíper. Tá? Puxei ele pra baixo e ficou assim. Vejam que o nosso zíper vai finalizar, ele vai entrar por aqui, ele vai finalizar desse lado, do mesmo lado que tá finalizando o zíper do bolso, tá? Então por isso que a gente fez nesse sentido. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Agora o outro lado a gente vai prender aqui nessa parte que seria a frente do forro. Então eu vou pegar aqui o outro lado e vou colocar também o direito com o direito, nessa posição. Cuide do mesmo jeito que a gente fez lá, para que você não costure a ponta aqui do zíper. Tá? Então eu vou puxar ela aqui para baixo e vou passar a costura sem costurar essa parte. Então eu vou puxar levemente aqui para baixo e vou começar a costurar a partir daqui. Essa costura precisa ser com o calcador encostado na cremaleira do zíper, a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então ficou assim. Agora a gente vai fechar os dois lados do forro. Então eu vou pegar essa parte e vou prender nessa parte, direito com direito. Então a gente vai posicionar a linha direitinho, a costura que você fez para ficar na altura certa aqui. Então eu vou alinhar a costura. Vou colocar já um clipe aqui para segurar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, o ideal é que você alfinete ou coloque clipes em toda a volta para você garantir que vai ficar bem alinhado, que não vai ficar torcido. Pronto, coloquei clipes aqui em toda a volta e agora eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Não esqueçam de deixar um espacinho pra gente desvirar aqui embaixo, tá? Um espaço mais ou menos assim, ó, de uma mão, uns 10 centímetros, 12 centímetros. Eu vou costurar, vou começar aqui, vou parar aqui, vou dar um retrocesso, vou começar com o retrocesso e vou finalizar do outro lado. Então pronto, costurei toda a volta, ficou desse jeito. E deixei aqui então um espaço para poder desvirar aqui por baixo. Ó. Deixei um espacinho aqui, a costura ficou assim. Agora a gente vai deixar assim do lado avesso mesmo e a gente vai vestir, colocar a parte principal do lado direito aqui dentro. Ó, peguei a minha bolsa aqui e vou colocar essa parte dentro dessa parte. Observe só para você colocar o bolso de trás do lado de trás. Então, vou colocar nessa posição, ó. Posicionar aqui dentro. Coloca essas alças para dentro. Porque a gente vai costurar o direito com o direito. Então essa parte de cima aqui precisa encaixar uma dentro da outra. Agora o mais importante é você observar as costuras. Então, ó, a gente tem essa costurinha aqui e ela precisa encaixar com essa costura aqui. Então vou posicionar uma bem centralizada junto com a outra. E vou colocar um clipe, um alfinetinho aqui. Vou fazer isso nas 4 costuras. Nessa costura aqui. E nessas aqui. Cuida para você jogar a sua costura uma para um lado e a outra para o outro lado, para ficar com menos camadas, né? Para elas encaixarem mais perfeitamente. Fica assim. Como a gente está trabalhando com sarja, ela desfia um pouquinho, não tem problema. A gente vai passar uma costura aqui com uma margem um pouquinho maior, justamente para garantir que mesmo desfiando isso não vai descosturar. Depois que a gente alinhou as 4 costuras, coloca mais uma pelo menos no centro. Se você quiser, você pode colocar até mais. Ó, eu coloquei aqui só uma no centro da parte da frente e da parte de trás. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, pela parte de dentro. Aqui, como eu disse pra vocês, como desfia muito, eu vou fazer um pouco mais do que uma margem de costura, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais pra dentro. Fazer uma margenzinha ali de 1 centímetro, mais ou menos. Não esquece de colocar os tirantes pra dentro, tá? Então ele vai ficar assim, você posiciona ele aqui pra dentro, porque a gente vai passar uma costura em cima. Quando passar com a costura tanto em cima aqui do tirante quanto em cima da alça, eu recomendo que você vá e volte uma vez com a costura, só pra dar mais firmeza pra isso daqui, que é onde a gente vai ter as alças puxando. Então pronto, passei a costura em toda a volta, ó, fiz mais ou menos uma margem assim, um pouquinho maior do que a margem do pé calcador. E agora a gente vai desvirar aqui por esse espacinho que a gente deixou. Já força ali seus cantinhos todos pra fora.
Eu já vou fechar aqui a minha abertura, vou passar uma costurinha. Se você preferir, você pode passar uma costura com ponto invisível, fazer uma costura manual, se você gosta mais, né, desse resultado mais discreto. E eu vou passar uma costura de fora a fora aqui embaixo, bem na beiradinha. De fora a fora eu gosto de fazer em tudo e não só na abertura, porque eu acho que fica mais discreto. A gente não dá tanta visão ali pro pedaço onde foi feita, onde a gente desvirou. Agora eu vou jogar o forro aqui pra dentro. E aí só falta a gente rebater a costura. Então antes de fazer isso eu vou passar, porque eu quero que fique bem certinha essa costura aqui, ó. Então dá uma ajeitada assim com a mão pra gente ficar com esse tracejado bem bonito, com a costura bem aberta. Cuidado só na hora de passar pra você não queimar o seu zíper, tá? Porque o zíper é sensível ao calor, a alça de poliéster também. Então passa o ferro aí, mas passa com cuidado. Agora pra gente rebater essa costura eu aumentei o ponto da máquina, coloquei no ponto 4. Vou começar aqui pela lateral, para não chamar tanta atenção. Vou começar por aqui. E agora a gente costura na beiradinha e pela parte de cima. Então, afasta assim ó, a parte de baixo da sua bolsa e coloca ela na máquina assim. Puxa a sua alça para cima. Então pronto, ficamos com a costura rebatida aqui na parte superior. Agora falta a gente colocar o cursor. Então eu vou puxar aqui o meu zíper para fora e vou encaixar o cursor desse lado pra gente fechar com ele pro lado de cá. Esse ficou bem certinho assim, ó, se você posicionou bem direitinho. Agora a gente vai colocar aqui um terminal. Então antes eu vou queimar essa pontinha. Se ficou muito comprido aí o seu zíper, avalia se você quer tirar um pedacinho. Eu vou deixar o meu assim mesmo. Eu gosto de colocar ele pra dentro aqui da bolsa, mas eu não gosto quando fica muito curtinho, até porque vai ser ruim pra gente costurar aqui. Então vou pegar aquele pedacinho de 7 por 5. E aqui tem várias formas da gente fazer isso. Mas a forma que eu acho mais fácil é colocar um termocolante aqui desse lado. Se você não tiver o termocolante, você pode usar fita dupla face, que também vai dar certo, tá? Coloca a dupla face fazendo um quadradinho aqui. O termocolante ele é ainda melhor porque você consegue colocar na peça inteira e aí fica mais fácil de pregar. Então eu vou nessa opção, mas pode aí usar uma fita dupla face que também vai dar certo. Então pra quem não conhece, esse daqui é o termocolante que eu uso, ele é dupla face. De um lado ele tem essa parte que é a térmica, né, que é aquela que vai colar com o ferro, e do outro lado é uma parte que sai como se fosse um adesivo, tá, que parece um papel. Então eu coloquei essa parte aqui, coloquei o tecido em cima dessa parte e apliquei o ferro. E aí ele grudou dessa forma, ó. Com o calor ele grudou e ficou só com a partezinha aqui que a gente vai descascar e tirar pra ficar com o adesivo. Pra tirar a gente passa assim uma tesoura que ajuda. E aí é só puxar, ó. Ele vai sair todo esse papel aqui da parte de cima. E vai ficar colante. Vou aqui dobrar no meio só pra gente fazer uma marquinha do centro. Uma marquinha bem pequena pra gente conseguir o centro ali dessa parte. Então eu vou posicionar aqui o zíper. Como tem sentido, deixa eu escolher como que eu quero que fique. Vou colocar nessa posição. Então eu vou deixar assim. Vou posicionar aqui o zíper bem no meio dessa parte que a gente cortou. E não vou posicionar aqui, ó, centralizado. Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, senão ele não vai dobrar perfeitamente. Então eu vou posicionar ele um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Coisa de meio centímetro só. Ó, posicionei, colei aqui no meio. Agora a gente vai dobrar as duas laterais abraçando o zíper. Então vou passar isso, fazer de um lado e do outro lado. Pronto. Feito isso, eu vou dobrar uma pontinha, meio centímetro mais ou menos. Já vou tirar aqui, ó, o excesso dessas pontinhas, para não ficar muito grosseiro. E vou dobrar ao meio. A gente vai dobrar pra chegar aqui, ó, na parte de baixo. Conforme você apertar, um pouquinho de cola que sobrou aqui no meio ainda vai colar e ele vai ficar com esse acabamentozinho aqui, ó. Agora é só passar uma costura fazendo um quadradinho.
Pronto, fiz o quadradinho. Vou jogar isso aqui pra dentro, como eu falei, eu gosto mais dele escondidinho. Agora só falta botar nossa alça. Vou colocar aqui a alcinha transversal. E tá pronta a nossa bolsa. Vamos com um zíper aqui, tudo com fechamento pro mesmo lado, né? Então, com o bolsinho aqui interno, fechamento pro lado esquerdo, aqui dentro a parte principal da bolsa e o nosso bolsinho na parte interna também. Então esse foi o resultado da nossa bolsa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!